Olá pessoas, bom dia, boa tarde. Me chamo Cassiel Leite e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é aquele vídeo mais descontraído, aquele vídeo de resenha, coisa que a gente gosta, que é leituras. E hoje vou trazer um livro que é um clássico, 1984. Pessoal, esse aqui não é um livro novo, né? Ele é um livro que já está no mercado já tem um bom tempo, né? Já caiu em domínio público, então várias editoras publicou várias edições dela. E eu não sou uma pessoa de ficar lendo livros no hype. Eu gosto de uma leitura, eu leio e às vezes faço releitura dele. E esse livro aqui, pessoal, para quem nunca leu, eu acho que ele é uma leitura obrigatória para a gente ter aquele conhecimento de mundo, de ideologia, de tudo. Primeiro de tudo, quem foi George Orwell? Para quem não sabe, George Orwell, quando a gente conversa, é um pseudônimo, que é o nome que ele adotou quando ele começou a escrever esse livro. Na verdade, ele se chamava Eric Arthur Blake. Eric Arthur Blake, ele serviu a polícia britânica na Índia em meados do século XX, e nesse termo ele começou a se familiarizar pelas ideias marxistas. Para quem não sabe, ele também lutou na Guerra Espanhola. A Guerra Espanhola, onde ele inclusive ele foi alvejado, levou um tiro no pescoço. E quando a gente começa a estudar assim, a biografia do George Orwell, o Arthur Blake, a gente percebe que ele tem todo esse envolvimento com a teoria marxista, e ele inclusive participou desse movimento socialista. Ele lutou pela Guerra Espanhola do lado socialista, e também quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele serviu, se voluntariou, mas foi recusado. Graças a Deus, porque provavelmente se ele tivesse servido da Segunda Guerra Mundial, é provável que ele não teria essa obra dele, né? Que essa obra dele aqui foi publicada em 1949. E uma outra obra dele, a qual eu gosto muito, foi a Revolução dos Bichos, de 1945. A Revolução dos Bichos, ele é uma fábula, né? Mas ele é aquela coisa bem mais direta ao socialismo. Socialismo, em Revolução dos Bichos, é o animalismo. E a Revolução dos Bichos ele tem uma coisa interessante, porque cada tipo de animal que tem naquela fazenda, você identifica você faz a analogia a uma classe operária. O cavalo é aquela mão de obra forte, mas que é totalmente cego, não questiona o líder em absolutamente nada. As ovelhas seriam aquelas classes mais burras da população, que só serve para fazer barulho, e várias outras classes de bichos que tem na fazenda. Em 1904, o autor George Orwell ele faz uma distopia autoritária, onde basicamente no futuro para quando o autor escreveu, claro, né, para a gente já passado, ele mentalizou um mundo de sociedades autoritárias, onde não existia mais nenhum tipo de regime democrático. Tudo era através de sociedades autoritárias. E quando a gente faz o paralelo, esse aqui ele se baseou muito no nazismo também. Porque quando você tem dois extremos, o extremo do... Você tem o nazismo, que é considerado um movimento de extrema direita, e o próprio socialismo, movimento de extrema esquerda. Se você pegar as duas propagandas soviéticas, o nazismo e soviético, botar lado a lado, as duas são iguais. Você fica até sem saber quem copiou quem. Como Stalin, ele surgiu antes do Partido Nazista, eu parto do princípio que o nazismo ele copiou os moldes no layout na propaganda socialista. Esse livro especificamente,
ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser basicamente a apresentação do nosso personagem principal, Winston, onde ele começa a escrever o seu diário. E é nisso, e é uma parte interessante, é porque depois de várias gerações, a sociedade basicamente não se lembra mais como que era antes desse tipo de regime ter sido implantado. A segunda parte, ele tem um desenvolvimento maior, embora, para minha opinião, seja um ponto negativo. Ele foi uma parte que ficou um pouco lenta, mas é uma parte onde ele conhece a Julia, que seria o par romântico do nosso personagem Winston, e ele conhece outros personagens que depois vão ter outras relevâncias lá na frente. Aí tem aquela questão clássica, né? Liberdade é solidão, e o Tó tá passando aqui no cachorro. Liberdade é solidão, liberdade é prisão, deixa eu até me esquecer aqui, eu fiz várias anotações nesse livro aqui. E a parte 2, na minha opinião, em alguns momentos, ignorância é força. Aí a parte 2, ele vai fazendo toda a apresentação desse arcabouço, dessa ideologia do partido. E a parte 3, eu acho que foi a parte mais forte para mim, é a parte que o nosso protagonista Winston, ele é preso e ele começa a sofrer vários tipos de tortura. Por quê? Porque você questionar o partido, você é condenado, você não pode questionar, você não pode ter um pensamento livre. E é interessante, logo na parte 3, quando ele conhece o O'Brien, né? Ele fala, sua reintegração compreende 3 estágios. Disse O'Brien, primeiro vem o aprendizado, depois a compreensão e por fim a aceitação. A aceitação, o que seria aceitação? É você aceitar qualquer coisa que o partido diga, que 2 mais 2 é 5, não é 4, sem você questionar. É você ter aquilo como uma verdade absoluta. E o que é interessante nesse livro aqui? Que embora seja uma distopia, a gente não consegue ver assim nada impossível. Não consegue ver assim uma coisa que é totalmente irreal acontecer. Só você ver o caso de Cuba, Coreia principalmente, onde você questiona qualquer coisa do partido, você é executado com a morte. E uma curiosidade desse livro é que o líder é chamado Grande Irmão. E o Big Brother, que não é a versão brasileira, lógico, né? The Voice, etc., são programas gringos, ele foi inspirado em 1974. O Grande Irmão está de olho em você. Oi, pessoal, esse foi a resenha de hoje. Esse foi o livro de hoje. Eu não vou dizer que é um livro que talvez todo mundo vá amar, mas é um livro que acho que todos deveriam ler. Pois, obrigado a você que ficou aqui até o final do vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. É algo que não dói, é indolor, eu lhe garanto. Se você puder compartilhar com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, seria de uma grande ajuda. E para você que é cinéfilo, diga nos comentários a qual filme esse quadro se refere. Pois é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço a todos, boa noite, fique com Deus e não se inscreva no canal.